Olá pessoal, prontos para mais uma aula? Bom, na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a pontuação no texto. Isso mesmo, iremos falar sobre alguns pontos e como é que devemos perceber o uso desses pontos ou dessas pontuações no texto, certo? Para que possamos ter um sentido um pouco mais lógico e entendimento da proposta daquele texto. Veremos um pouco sobre aspas, travessão, dois pontos, reticências e as aspas. Ok? Espero que todos estejam bem. Se liga na nossa aula, porque é apenas um clique para nós começarmos. Bom, vamos começar agora falando sobre o uso da vírgula, tá? Então, para que serve a vírgula? Aprendemos na escola, na parte da alfabetização, que a vírgula ela é utilizada para marcar uma pausa no enunciado. Então, toda vez quando nós víamos uma vírgula, nós lendo um texto, sempre dávamos uma pausa, dávamos uma parada. Só que essa pausa não quer dizer parar, e simplesmente é não ler o texto corrido. Como assim? Então, a pausa aí que a vírgula propõe é para que você venha além do texto e aquele texto se torne confortável e não cansativo, tá? Que pode também muitas vezes ser confundida com uma pausa nessa fala, como já falamos, tá? Então, não é parar de falar, certo? E sim entender que vai ter um momento em que vamos dar uma quebra, certo? E vamos continuar o texto. A vírgula também ela pode ser classificada como um divisor, tá? Sintático. É essencial para a composição. Por quê? Porque ela vai nos ajudar a entender como é que está organizado o texto e como é que esse texto que foi organizado, tá? Ele vai ser entendido por cada um de nós. Ele se torna um divisor sintático porque depois da vírgula, cada frase, cada oração vai ter uma nova proposta. E dentro dessa proposta é que nós iremos agora entender quando usar e quando não usar a vírgula. Bom, quais são as circunstâncias que nós devemos usar a vírgula? Primeiro, para isolar topônimos. Os topônimos são nomes relacionados a pessoas e lugares, certo? Substantivos próprios, tá? Seguidos sempre de uma respectiva data. Então, quando você aprendeu a fazer o cabeçalho na escola, você sempre colocava o nome da escola e colocava o topônimo, né? Olinda, 12 de fevereiro de 2009. Então, isso aqui é o topônimo. Maceió, certo? É o nosso substantivo próprio. Ele deve ser separado por vírgula, tá? Justamente por indicar esse topônimo. Então, a vírgula faz esse papel, essa função. Uma outra função pela qual nós devemos usar a vírgula é separar orações coordenadas assindéticas, coisas que vocês vão ver um pouquinho mais na frente. Tá? Elas são isentas de conectivos que as liguem, ou seja, as coordenadas assindéticas elas não usam conjunções, elas só usam vírgula. Vamos ver o exemplo aqui. Ao iniciar a reunião, vírgula, todos se apresentaram, vírgula. Começaram a discutir os assuntos pertinentes e chegaram ao consenso antes do esperado. Então, essa conjunção é aqui, tá? Ela não tem nessa estrutura das orações coordenadas assindéticas. Então, essas orações, essas duas aqui, que tem esses verbos apresentar e o verbo iniciar, tá? Elas foram unidas em uma única sentença através da vírgula. Então, a vírgula ela vem com essa função, tá? De separar as orações coordenadas. Já a conjunção aqui não foi preciso usar para separar ou para ligar cada uma delas. Um outro conceito também é quando nós percebemos a separação das coordenadas. Vimos as assindéticas que se separam por vírgula e agora vamos ver as coordenadas. Tá? Entre elas nós temos a adversativa, a alternativa, a conclusiva ou a explicativa. Tá? Então vamos ver como é que funciona. Precisava urgentemente se decidir, ou somente trabalhava ou estudava. Então, nesse caso aqui, o ou, dá a ideia de uma escolha. Então, nós chamamos de alternativa, tá? Que é a oração coordenada sindética alternativa, porque dá a ideia de escolha. Tá? Deixa eu apagar aqui o feio rabuchado. Vamos lá. Então, dá a ideia de escolha. Já no caso da segunda oração, a aluna preparou-se muito para as Olimpíadas de Matemática, logo obteve a primeira colocação. O logo dá a ideia de conclusão, mas ó, a vírgula aqui antes dela, certo? Assim como a vírgula está aqui antes do ou. Então, dá a ideia de conclusão. É uma frase que dá a ideia conclusiva. Não me sinto preparada para esta viagem, pois tive que decidir rapidamente. Então, essa vírgula aqui, antes da conjunção pois, indica uma explicação. Logo, ela é chamada de explicativa.
E por fim, sinto-me honrada com suas desculpas, porém nossa amizade não será mais a mesma. Esse porém, que também veio antecedido por uma vírgula, indica algo que foi contrário à proposta. A colega ou colega chegou com intenção, né, de pedir perdão, se desculpar por um erro, só que o outro não quis mais amizade. Então isso aqui é uma adversidade, uma adversativa, é uma coisa contrária. Então a vírgula também separa as orações coordenadas sindéticas, certo? Sempre que você for trabalhar uma oração coordenada sindética, precisa ter uma vírgula antes das conjunções. Caso contrário, pode gerar algum erro na hora do entendimento e interpretação da frase, ok? Vamos continuar. Uma outra funcionalidade do uso da vírgula é isolar expressões explicativas, corretivas ou continuativas, representadas pelas expressões. Isto é, por exemplo, ou seja, aliás, entre outras que vão surgindo. Então vamos lá ver um exemplo aqui. A violência social é um fato grave, vírgula, ou melhor, assustador. Então a expressão aqui, ou melhor, tá, está dando uma explicação. Então essas expressões explicativas são usadas vírgulas, tanto antes quanto depois. Pretendendo despachar os documentos em breve, isto é, na próxima semana. Então aqui, ó, está sendo feita uma correção, tá? Isto é, ou seja, está dando a ideia corretiva. Então é uma outra forma também no qual podemos usar a vírgula. Separar apostos e vocativos em uma oração. Foi o que nós já vimos durante algumas aulas, certo, anteriores a essa. Então, o aposto é aquela expressão que vai retomar algo que foi mencionado antes. E o vocativo é aquela que não tem ligação com nenhuma outra parte do texto. Então, vamos lá. Marcos, traga seu certificado assim que puder, pois preciso entregá-lo ao departamento pessoal. Então, nesse caso aqui, o vocativo Marcos, certo? Não tem nada a ver com o que vem depois, certo? Não tem nenhuma informação relacionada a Marcos, uma qualidade, uma característica, um adjetivo, nada que esteja ligado a Marcos. Veja o que acontece na frase de baixo. Marta, irmã de Pedro, casou-se ontem. Então, Marta, certo? Que também vem separada por vírgula. Ela aqui, ó, vem sendo caracterizada, né? E ser irmã de Pedro é justamente uma dessas características diferente. Não é qualquer Marta, é essa que é a irmã de Pedro, tá? Então, na frase de baixo nós temos um aposto e na frase de cima nós temos um vocativo. Então, é dessa forma que a gente entende. E aí é a vírgula também cumprindo e exercendo a sua função de separar os apostos e os vocativos. Já na letra F, aqui percebemos que a vírgula é utilizada para separar orações adjetivas e explicativas. As orações adjetivas e explicativas são as únicas orações que usam vírgula. Vocês vão aprender isso no 9º ano. Então, os dinossauros, que viveram milhões de anos atrás, na Terra, ainda exercem fascínio. Uma coisa interessante sobre as orações adjetivas e explicativas é que elas funcionam como aposto. Então, ó, que viveram, né? Há de milhões de anos atrás, há mais de milhões de anos atrás, está fazendo relação a uma expressão que veio antes, que no caso foi dinossauro. Então aqui nós podemos dizer que é um aposto, tá? Por quê? Porque ela justamente representa uma expressão que já foi mencionada antes, é um aposto. Dom Pedro, imperador do Brasil, voltou a Portugal. A mesma coisa aqui. Então a vírgula ela está sendo utilizada, certo, para separar o aposto. Quem foi imperador do Brasil? Dom Pedro I. Então faz referência a algo que foi mencionado antes. A vírgula também ela pode ser usada para isolar um complemento pleonástico. Esse elemento pleonástico dá a ideia de você falar duas vezes a mesma coisa, tá? Antecipado pelo verbo. Aos insensíveis, por que não ignorá-los? Então, observe, a vírgula aqui está referenciando algo que já foi falado antes. Aos insensíveis. E aí, o verbo los, certo? Justamente com o pronome oblíquo los, ignorá-los. Ignorar quem? Os insensíveis. Então, nesse caso aqui, para nós, o texto ele foi falado duas vezes. Tá? Os insensíveis aparecem no primeiro momento e aparecem no segundo. Por isso, nós chamamos essa expressão de pleonasmo, ou, neste caso, complemento pleonástico. Na letra I, para indicar a suspensão de um verbo subtendido na oração. Vamos lá, analisar direitinho isso aí.
tá? É um recurso linguístico caracterizado pela elipse. A elipse é uma expressão que nós usamos no texto para evitar que algo seja repetido. Grande parte dos alunos estava trajada de country, Patrícia de caipira. Então, observa, aqui a vírgula está separando justamente algo que foi suprimido pela elipse. Se a parte dos alunos estava trajada de country, então quer dizer, Patrícia não estava, trajada de country, mas ela estava trajada de caipira. Então, ao invés de você usar aqui a expressão trajada, novamente aqui depois de Patrícia, tá? Você usou uma vírgula. Então, você fez uma elipse, você fez uma supressão, que é isso aqui que o texto está dizendo. Tá? Separar também um adjunto adverbial antecipado ou intercalado entre o discurso. Tá? O adjunto adverbial ele exerce a função de advérbio. Então, naqueles tempos, ideia de tempo, tá? Havia uma maior interação entre as pessoas. Sem que ninguém esperasse, tá? Repentinamente, tá? Aqui expressão relacionada a modo, ela apareceu. Então, também pode ser utilizado nessa perspectiva. Agora, atenção, não é recomendado o uso da vírgula quando o adjunto adverbial for um simples advérbio. Ou seja, nesse caso aqui nós temos naqueles tempos, repentinamente, aqui nós temos o advérbio repentino e mais a forma mente, dando a ideia de algo prolongado, justamente alterando o sentido. Né? Mas quando não vier dessa forma, não usa. Então, seu irmão nunca, que é o advérbio de negação, o considerou como amigo verdadeiro. Então, essas são as formas pelas quais nós aprendemos o uso da vírgula. Tá? E separar orações adverbiais, desenvolvidas ou reduzidas. Então, sobretudo quando estas se antepuseram à oração principal. A oração principal é aquela que necessita de um complemento. Então, observa aqui. Percebi sua apreensão, nós chamaremos de oração principal. Oração principal. Tá? Já ao chegar em casa, chamaremos de oração reduzida. OR. Oração reduzida. Professor, por que ela é reduzida? Porque o verbo está aqui, no infinitivo. Tá? O verbo terminou com R. E aí está faltando a conjunção. Por isso, como não tem a conjunção, a frase foi reduzida. Quando cheguei em casa, percebi sua apreensão. Nesse caso, seria a oração desenvolvida. Mas nesse caso aqui, como ela foi reduzida, o verbo foi para uma das formas nominais. Ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Nesse caso, a frase foi feita no infinitivo. Caso queira conversar comigo, avise-me antecipadamente. Então, avise-me antecipadamente. Mais uma vez aqui, no finalzinho, é a oração principal. A oração que vai ser desenvolvida no texto. E caso é a nossa conjunção, que indica que essa oração toda aqui, inclusive o caso, é a oração agora que chamaremos de desenvolvida. Por que é desenvolvida? Porque ela tem a conjunção. Ela é reduzida quando não tem a conjunção. Tá? Isolar algumas orações. Tá? E aqui, esqueci de só mencionar, nós temos aqui a vírgula. Então, a vírgula aqui sendo evidenciada. Tá? Então, separando as orações principais, reduzidas e desenvolvidas. Isolar algumas orações intercaladas. Aquelas orações que vão ser, de certa forma, separadas, mas que vocês podem perceber o fragmento da oração posteriormente. Precisamos, vírgula, pois estar atentos a tudo que acontece. Então, aqui nós temos a primeira oração, que é o primeiro verbo, e aqui a segunda oração, certo? Que é o segundo verbo, tá? Quando a conjunção iniciar a oração, o uso da vírgula será dispensado. Tá? Então, gostaria de parabenizá-lo pelo desempenho, pois percebi seu esforço. Então, ok? Nesse caso daqui, tá? Deixa eu apagar aqui, foi demais. Nesse caso daqui, nós trabalharemos da seguinte forma. Se por um acaso a oração foi iniciada com a conjunção, você pode dispensar o uso. Nesse caso aqui, não. A conjunção veio depois, tá? E aí, como ela veio nesse contexto aqui, ela fica
então sem uma vírgula logo a seguir. E quando é que nós não devemos usar a vírgula? Tá? A primeira forma, não se usa a vírgula para separar termos que, do ponto de vista sintático, estabelecem diretamente a ligação entre si. E o mais básico deles, que é o que mais a maioria das pessoas erra, é o seguinte: separar sujeito do predicado. Então, os alunos estão todos eufóricos à espera dos resultados. Tem gente que na hora de escrever coloca uma vírgula aqui, ó, certo? Os alunos, vírgula, estão todos eufóricos. Mas essa vírgula aí é errada, não pode ser atribuída, não pode ser colocada. Outra coisa, entre o verbo e seus complementos, tá? O verbo ele vai necessitar de um objeto direto ou um objeto indireto, dependendo do caso, se ele for transitivo direto ou indireto. Então não pode ser separado. No caso aqui, o verbo entregar, ele tem dois complementos, um indireto e um direto, tá? Então, ó, entreguei aos clientes, objeto indireto, os pedidos, não pode ter vírgula. Ou poderia ser também, entreguei os pedidos aos clientes, independente da forma. Se colocar o objeto direto ou indireto atrás, não tem alteração nenhuma. A única coisa que não pode ter é a vírgula separando os complementos do verbo. Uma outra forma também é perceber entre o nome e o adjunto adnominal ou o complemento nominal. Então, seu relógio de pulso foi apreciado por todos. Nesse caso aqui de pulso, é um adjunto adnominal, então não pode receber vírgula. Você tem amor à profissão. Então, amor à profissão é um complemento nominal, como já aprendemos também nas últimas aulas, e também não pode ter vírgula. É errado o uso da vírgula aqui. E entre a oração subordinada substantiva e a oração principal. Então, a oração subordinada substantiva não tem o uso de vírgulas, tá? Seu desejo era que todos o visitassem. Então, seu desejo é a oração principal, era que todos o visitassem é a oração subordinada, certo? Então, não se pode colocar vírgula nas orações subordinadas substantivas e a principal. Vamos agora falar um pouquinho sobre o travessão, tá? E quando é que nós devemos usar o travessão? Então, o travessão é um traço maior do que o hífen. O hífen é aquele sinalzinho de menos, que separa as palavras compostas. Guarda-chuva, aquele tracinho que tem lá, tá? Já o travessão ele é maior e ele costuma ser usado em algumas funções. A primeira delas, no discurso direto, para indicar a fala do personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Como é que isso funciona? Vamos lá. Exemplo. O que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Então, o travessão aqui indica a fala de um personagem, ou a troca entre personagens. O primeiro falou, depois de um segundo fala também. Para separar expressões ou frases explicativas ou apostos, tá? Assim como o aposto pode ser separado por vírgula, pode também ser separado por travessão. E logo me apresentou a mulher. Aqui, ó. Uma mulher estimável, senhora. E a filha. Então, ó, uma estimável senhora está relacionada à palavra mulher, ou seja, está exercendo a função de aposto da palavra mulher. Então, é um dos usos também pelo qual nós podemos trabalhar com travessão. Uma outra forma para trabalhar com travessão é para substituir o uso de parênteses, vírgulas e dois pontos em alguns casos. Cruel, obsceno, egoísta, imoral, indômita, eternamente selvagem, a arte é a superioridade humana, acima dos preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, acima da ciência que se corrige, embriaga como a orgia e como a êxtase. Então, aqui, ao invés de ser usado uma vírgula, um parêntese ou dois pontos, foi preferível usar o travessão. Então, nesse contexto, pode usar também. E quando é que usamos os dois pontos? Os dois pontos são utilizados justamente para apresentar uma suspensão, tá, da voz numa frase. Como assim uma suspensão da voz numa frase? É um pouco parecido com a vírgula. Só que nesse caso aqui, ao invés de você continuar falando, você dá uma parada justamente para introduzir uma nova fala, tá? Para anunciar a fala de personagens nas histórias de ficção, exemplo. Ouvindo passos no corredor, abaixei a voz. 2 pontos. Podemos avisar sua tia, não? Então, nesse caso aqui, ó, para introduzir a fala dos personagens, que no caso aqui fala desse personagem que está falando aqui, para anunciar uma citação, bem diz o ditado, 2 pontos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Lembrando um poema de Vinícius de Moraes, tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, sempre para introduzir uma citação, tá? Ou um ditado popular,
ou algo que alguém falou que se tornou conhecido. Um outro uso dos dois pontos é também antes de orações apositivas, certo? Que é uma forma de oração substantiva, que vocês também vão aprender no nono ano. Então, ó, só aceito com uma condição, dois pontos. Irás ao cinema comigo, para também indicar um esclarecimento, resultado ou resumo do que se disse. Marcelo era assim mesmo, tá? Não tolerava ofensas. Resultado: corri muito, mas não alcancei o ladrão. Em resumo, montei um negócio e hoje estou rico. Então, nesse caso aqui, os dois pontos foram utilizados tanto para trazer um esclarecimento, um resultado ou até mesmo um resumo. E na invocação das correspondências. Prezados senhores, dois pontos. Convidamos todos para a reunião deste mês, que será realizada dia 30 de julho, no auditório da empresa. Atenciosamente, a direção. Então, são nesses casos aqui que vemos o trabalhar dos dois pontos. E as reticências? Quando é que nós usamos? Bom, as reticências são aqueles três pontinhos que nós já nos acostumamos a vê-los no texto e que eles indicam também a suspensão de uma frase, ou seja, o autor, o personagem, o interlocutor está falando e naquele momento houve uma hesitação. Isso é muito natural. Muitas vezes é para que o autor ele possa não falar tudo o que ele quer ou até mesmo que nessa hesitação ele esqueceu de algo e foi buscar na memória. Então, deu aquela pausa, tá certo? Então, dentro desse contexto, para indicar continuidade de uma ação ou fato, o tempo passa. Espera um tempinho para criar aquela expectativa e vai sendo falado depois. Indicar a suspensão e interrupção do pensamento, que foi o que falamos inicialmente. Vim até aqui achando que... E aí a pessoa, né, esqueceu, deu um branco, que isso é supernatural, para realçar uma palavra ou expressão. Não há motivo para tanto. Mistério. Então, dentro do contexto aqui, para dar um reforço numa palavra que está sendo ou será anunciada. Outra coisa também é perceber a existência e o uso dela na representação da escrita. Hesitações comuns na língua falada. Vamos jantar amanhã? Vamos. Não? Pois vamos. Então, nesse caso aqui, ó, houve hesitações que são muito naturais na nossa língua, certo? Não quero sobremesa, porque não estou com vontade. Então, aqui indicando também algumas hesitações. Para realizar citações incompletas. Exemplo, o professor pediu que considerássemos essa passagem do hino brasileiro. Deitado eternamente em berço esplêndido. E aí, ó, dá continuidade que tem mais coisas que vão ser faladas. Para deixar o sentido da frase em aberto, permitindo a interpretação pessoal do leitor. Exemplo, estou certo, disse ele, piscando o olho, que dentro de um ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia. Também, se não vier um ano... E aí, dá para a gente entender o que é que pode acontecer nesse ano. Vai que o Bentinho, que no caso aí é o Dom Casmurro, certo? Ele não consegue realmente realizar os votos, ele percebe que não tem vocação realmente para ser padre. Então, tudo isso aí começa sendo imaginado por nós. E agora, para finalizar, vamos conhecer um pouco sobre as aspas. As aspas, justamente, que podem ser feitas assim como muitas vezes nós, como queremos fazer uma referência, são utilizadas no texto para antes e depois de citações transcritas textuais, ou seja, para indicar algo que já foi mencionado por outra pessoa, tá certo? Como disse Machado de Assis, dois pontos. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. Ok? Então aqui, ó, refletindo aqui e trazendo tudo que realmente ele disse. Ou seja, essa frase, essa expressão foi dita por Machado de Assis. Então, a aspas foi usada nisso. Representar nomes de livros ou legendas. Camões escreveu Os Lusíadas, que aqui é um livro, tá? Falando sobre os portugueses. E para realçar títulos de livros, revistas, jornais e filmes, etc. também. Ontem assisti o filme Central do Brasil. Algumas vezes a palavra pode vir, certo? Citada sem as aspas, mas de forma diferente. E aí você pode colocar aqui, ó, para grifar algo que você fez ou mencionou, ok?
Outra forma também do uso das aspas é para assinalar estrangeirismo, ou seja, palavras que são estrangeiras, que são usadas por nós, tá? Como show, certo? Shopping, palavras que não fazem parte do nosso idioma, mas que agora foram incorporados. Neologismos, novas palavras criadas, certo? Quando você pega uma parte de uma palavra e outra e você junta criando a palavra nova. Gírias e expressões populares, como também ironia. O lobby, tá? Aqui, ó, o lobby, para que se mantenha a autorização de importação de pneus usados no Brasil, está cada vez mais descarado. Então aqui foi da revista Veja. Com a chegada da polícia, os 3 suspeitos se mandaram. Então aqui, ó, dentro desse contexto aqui, uma expressão popular. Se mandaram, né? Fugiram, escaparam. Que maravilha! Felipe tirou 0 na prova. Então, nesse caso aqui, foi uma expressão de ironia. Para realçar uma palavra ou expressão. Mariana reagiu impulsivamente e lhe deu um não. Então aqui, ó, uma expressão bem reforçada. Um não. Quem foi o inteligente que fez isso? Tá? E aqui foi uma reprovação e aqui de forma bem irônica também, e zangada. Uma outra coisa também é que as aspas, elas podem vir, certo, de forma simples. Como é que elas aparecem de forma simples, tá? Tinha me lembrado da definição de José Dias dera deles. E aqui, ó, um único pontinho, tracinho, indicando aspa simples, tá? Olhos de cigano, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Então, aqui, ó, aspas simples e aspas compostas, ou então duplas, tá? Quando é que isso acontece? Acontece porque antes já tinham 2 aspas. Aí, para não ficar uma aspa dentro da outra, aspas simples são utilizadas para justamente indicar que tem uma citação dentro de uma citação. Bom, pessoal, a nossa atividade está sendo realizada aí nas páginas 56 a 62 do nosso módulo 2. Então, espero que vocês realizem as atividades. Quem terminar, manda um print para mim, para que eu depois possa dar uma analisada e dar um retorno assim que possível, tá certo? Você pode usar tanto o e-mail quanto este contato aqui, que alguns já estão usando. Outros não estão fazendo isso, que é preocupante. Mas, enfim, espero que todos vocês possam estar aproveitando ao máximo e, acima de tudo, não acumulem atividades, porque quando voltarmos, nós iremos pontuar aqueles que fizeram tudo. Mas não basta você simplesmente comprar um livro e já estar com resposta. O que eu falo é tudo que vocês, durante esse período, mandaram para mim. Se você não mandou, infelizmente, você está sem nota nenhuma, tá? Deus abençoe você, a sua família, e nos vemos na próxima aula.